Hoje a gente vai tratar de um tema que é um tema assim, exclusivamente marcano, né? Ou seja, é um tema teológico próprio do Evangelho de Marcos, né? É interessante que nós vamos falar depois, ele apresenta no seu Evangelho alguns textos que são textos que também os outros evangelistas, mais especificamente Mateus, ele vai utilizar também. Mas só que Mateus não utiliza nessa mesma perspectiva que Marcos o faz. E não utiliza por quê? Porque, na verdade, a comunidade para quem Mateus escreve, ela não está passando por este problema que é próprio da comunidade de Marcos, que é o que a gente vai ver então. Quer dizer, por trás desse chamado segredo messiânico, tem um problema vivido na comunidade de Marcos. E por isso, então, ele vai utilizar esse recurso literário para procurar transmitir uma mensagem que ajude a comunidade a superar esse problema pelo qual ela está passando. Né? Muito bem, então, começando ali um pouco histórico, né, que é importante isso daí, aquilo que nós chamamos da febre messiânica, que acabava movimentando, contagiando, na época de Jesus, o povo de Israel, principalmente a criação dos vários grupos, zelotes e tudo mais, que foram surgindo, eles vão surgindo nessa efervescência, né, da questão messiânica. E isso daí, ele surge com grande força, né, inicialmente lá na questão dos Macabeus, quando eles conseguem, por um certo tempo, um curto período de tempo, a liberdade do povo judeu frente aos gregos, mas logo em seguida acabam se envolvendo com o poder e aquilo que antes tinha sido extremamente importante para a autoestima, né, do povo hebreu, do povo judeu, acaba isso sendo jogado por terra. Né? Então, essa experiência dos macabeus, que foi tão importante, ela, na verdade, não deu certo, não persistiu, mas serviu de alimento, né? Como vamos dizer, um combustível para a questão messiânica que vai, na época de Jesus, estar assim, efervescendo, pegando fogo. Né? Então, a gente tem aqui o mapa, nesse mapinha aqui, acho que está dando aí para vocês verem, né, que nós temos, então, a Palestina, e tem vários números com setinhas. Né? Isso aqui, na verdade, significa os diversos países que dominaram a Palestina ao longo da história do povo hebreu. Então, primeiro temos ali a época do Egito, a dominação egípcia, depois nós vamos ter o período sírio, depois nós vamos ter o período assírio, 3, depois nós vamos ter o período ali 4 da época da Babilônia, depois 5 os persas, depois 6 os gregos e, por último, 7 os romanos. Então, foram impérios, nações, que sempre se mantiveram ocupando a Palestina, a terra, portanto, dos judeus, hebreus, depois judeus. Então, depois de sofrer tanto sobre 3 dominações importantes, babilônica, persa e grega, principalmente, né? Então, a 4, 5 e a 6, essas dominações, o povo depositou uma grande esperança na mão dos macabeus. Os macabeus que vêm nessa época grega, da dominação grega. Então, esperavam que, na verdade, eles fossem os líderes verdadeiros que iriam libertar o povo do jugo dos opressores, como os profetas haviam colocado lá inicialmente, né, no 8º século, 7º século, só que houve um verdadeiro fracasso. O movimento macabeu
acabou desembocando aí na formação da monarquia, que oprimia tanto quanto os gregos, né? Onde chega Herodes e tudo mais, esses grupos que vão dominar os judeus. Então, na verdade, a preocupação era sempre com a segurança da dinastia, né? Em outras palavras, o povo não tinha importância alguma. E a velha história acabou se repetindo também depois do período dos Macabeus. E a frustração aumentou, né? Principalmente com a chegada dos romanos, né? Que chegam mais forte ainda, com uma imposição e uma força brutal, né? Sobre eles. E aí o povo se submete, né? Impotente às ordens humilhantes de mais uma potência estrangeira que chega para, na verdade, devastar a sua pátria. Então, os romanos nomeiam ainda, né, um estrangeiro para reger a Palestina, que é Herodes. Herodes, na verdade, ele não era judeu, ele era idumeu, né, que é uma região ao sul, portanto, de Judá, ao sul de Jerusalém, fora dos limites da região da Palestina, da região judaica, né? E é marcado o seu reinado aí pela brutalidade, tirania, e acabou levando ódio, né, e um desespero no meio do povo. E é nesse quadro, então, que renasce, na verdade, cresce essa esperança nacionalista, né, messiânica. Alguém que vem como que ungido, né, daí Mexiá, né, a palavra hebraica Mexiá, que é ungido, ele vem ungido por Deus para que ele possa libertar o povo dessa opressão que ele vive. Né? Então ele vem estabelecer um reinado definitivo, esse ungido, esse Messias, e derrotando aí, portanto, quem estava no comando, no caso, os romanos. E a acabar com essa chegada messiânica, né, dessa pessoa, desse ungido, com toda a desgraça, violência, exploração, para poder restaurar a paz e a prosperidade para o povo de Israel. Era esse, então, um sentimento nacionalista, messiânico, né, que envolvia o povo diante daquele momento romano. Então, nessa expectativa messiânica, Jesus de Nazaré aparece diante do povo, né, e com a fama de ser um homem poderoso e milagreiro. Assim, ele aparece como sendo o Messias. Por que Jesus não se revela como Messias? Então, nem sempre é fácil a gente descrever o Jesus histórico, a sua vida. A gente já viu que os evangelhos, que é quem nos traz esses fatos, não são biografias. Então, é muito difícil quando a gente quer resgatar a historicidade, né, em termos de evangelho. Então, nós temos ali as atividades de Jesus, as interpretações, né, que foram depois, mais tarde, feitas pelas comunidades primitivas. Agora, o que ninguém pode negar é que, de fato, o povo, na época de Jesus, olhava para ele como um profeta, né, e também como Messias, que era tão esperado e anunciado desde as profecias, portanto. Então, na medida em que Jesus ia fazendo os milagres, a expectativa do povo em torno dele aumentava. Por quê? Porque o livro de Isaías, por exemplo, é um dos livros que retratava a messianidade através de um Messias que realizava milagres. E isso, então, reacendia, portanto, essa chama e essa ligação dos milagres de Jesus com a sua messianidade. Então, foi nessa febre messiânica que o povo queria consagrar Jesus como seu rei triunfante, por exemplo, depois da multiplicação dos pães. Então, nós temos lá no livro de João, o texto que diz: vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Então, assim foi a reação de Jesus diante da esperança messiânica nacionalista do povo. Queriam fazê-lo rei, Messias, e Jesus, então, se retira, não permite que isso aconteça. Então, nos evangelhos, ele não aceita essa proposta do povo
e não procurou proclamar-se como Messias triunfante. E aqui é que é a grande questão e importância para o Evangelho de Marcos. Quer dizer, queriam fazer dele rei, triunfante. Jesus não aceita isso. Essa messianidade triunfante é que Jesus não aceita. E por que não? Será que Jesus não queria libertar o povo de Israel de todas as opressões? Lógico que ele queria, mas só que de uma maneira diferente. Na sua vida, ele apresenta outra maneira de servir ao seu povo e se revela dessa forma como o verdadeiro Messias. Não na forma como esperavam, mas de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, algumas práticas messiânicas de Jesus, que acabam se diferenciando da imagem oficial do Messias que tinham naquela época. Então, por exemplo, Jesus anuncia a boa nova, primeiramente aos pobres da Galileia. Isso está em Lucas 4, Mateus. Então, essa região não é para a elite judaica o lugar apropriado para a aparição do Messias. João 1,46 vai dizer: de Nazaré pode vir algo de bom? Então, primeira coisa, Jesus vem como Messias que chega da Galileia. Todos esperavam o Messias que chegasse da Judéia, de Jerusalém, estando por cima das autoridades, ligados a ela. E não, Jesus vem anunciando a boa nova aos pobres, vindo da Galileia. Isso é altamente frustrante, para aqueles que esperavam o Messias triunfante. Jesus critica a lei e a pureza. Então, vive no meio dos marginalizados, toca o leproso, lembra Marcos 1,41? Come com os pecadores, vimos no último encontro nosso, defende a prostituta, Lucas 7, acolhe a mulher impura. Então, o que ele está propondo, na verdade, é reincorporar os marginalizados dentro da vida social, ao invés de, na verdade, excluir pela lei que era discriminatória. Então, devolve a eles a alegria de viver como gente. Então, esta a atitude de Jesus desafia a imagem do Messias como mestre e guardião da lei oficial, porque os fariseus essênios esperavam. Então, esperavam que viria alguém ligado à lei, alguém que estivesse junto deles para que o povo pudesse, de fato, viver a lei, a questão da lei. Então, um Messias legal, o Messias ligado, portanto, à lei. E Jesus aparece de uma forma totalmente diferente, transgredindo, muitas vezes, a lei. Jesus não manda nem domina as pessoas, como esperavam que viesse o Messias, triunfante, mas ele vem para servi-las. Vamos ver esse texto hoje. Então, essa prática não segue a regra do rei Messias vitorioso, que vai implantar o reinado de Deus pela violência, pelo domínio. Então, essa prática da liberdade, ela não se baseia no poder, mas, na verdade, ela vai se basear no serviço. Então, quem usa o poder para libertar o povo, corre o risco, na verdade, de subjugá-lo, com o mesmo poder, na verdade. Então, Jesus acolhe os estrangeiros. Essa ação libertadora não coincide com o messianismo nacionalista que os judeus têm como ideia. O Messias não vem para salvar só os judeus, os filhos escolhidos de Deus, nem para dominar os outros povos. Ou seja, ele vem como que na contramão daquilo que esperavam. E, por isso, acaba desafiando as autoridades judaicas. Então, sacerdotes, saduceus, que estão estabelecidos no templo, e aí ele vai dizer: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, sacerdotes, saduceus, fariseus, fizeste dela um covil de ladrões. E essa é a causa principal da ira, das autoridades dos trabalhadores do templo, considerado por muito como o local onde o Messias se revela e começa a sua conquista triunfante. Então, a imagem do Messias que nasce dessas práticas de Jesus
é o contrário da imagem apresentada pela ideologia messiânica que predominava dentro do contexto judaico do tempo, né? E aí o que Jesus fez nesse impasse? Protestou, interferiu na opinião do povo. Jesus não se apresentou como Messias, mas a partir da sua vida e da sua prática, ele foi reconhecido pelos pobres, sim, como um Messias enviado de Deus. Bom, diante disso, né, diante desse retrato messiânico que os evangelhos apresentam para nós, nós temos, então, na comunidade de Marcos, no evangelho de Marcos, o chamado segredo messiânico, ou seja, que Jesus sempre pede que não seja divulgado aquilo que ele realizou, aquilo que ele fez. Bom, então vamos entender um pouco o contexto da comunidade. Então, as comunidades cristãs, pelos anos 65, 70, passam por momentos críticos por causa da perseguição. Primeiro em Roma, né, a violenta perseguição de Nero, em 64, quando vai martirizar Pedro e Paulo. Isso traz um sofrimento, uma crise enorme para dentro das comunidades. E na Galileia, onde está a comunidade de Marcos, a perseguição acontece por causa da revolta dos Zelotes. E, em meio a tudo isso, uma teologia chamada judaizante renasce e cresce nas comunidades. Então, em meio à perseguição, em meio a esse momento de crise, começa a ressurgir uma teologia chamada judaizante. E que teologia é essa? É uma teologia que prega a segurança da obediência à lei mosaica, à lei de Moisés, em vez da prática libertadora de Jesus. Quer dizer, aquilo tudo que Jesus em vida pregou, ensinou, e mesmo muitas vezes se opondo à lei, isso tudo agora parece que é colocado de lado e volta de novo uma necessidade de viver a lei de Moisés. Então, obedece à lei judaica, em vez de assumir essa liberdade, fraternidade, de desafio às estruturas do Império Romano. E os defensores da corrente judaizante imaginavam que se a comunidade fosse purificada pela fidelidade à lei mosaica, Jesus voltaria vitorioso ao mundo para estabelecer o seu reino glorioso. Então começa a surgir uma teologia dentro das comunidades que, se elas viverem a lei como Moisés as transmitiu, Deuteronômio, Êxodo, Levítico, etc., Jesus viria novamente. Seria a segunda volta de Jesus, porque estão todos vivendo plenamente a lei que os pais haviam anunciado através de Moisés, etc. E tal. Então, esse é o ambiente em que surge o Evangelho de Marcos. No horizonte externo, é a perseguição dos romanos. No horizonte interno, dentro da comunidade, é desespero, expectativa pela vinda iminente do Senhor, mas o Senhor glorioso, triunfalista. E aí é preciso situar o texto de Marcos nesse contexto, para a gente compreender o motivo do chamado segredo messiânico que ocorre tantas vezes dentro do Evangelho de Marcos. Então, olhando principalmente a primeira parte do Evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 8, 26, a gente percebe essas ordens estranhas de silêncio, seguindo cada uma prática poderosa e libertadora de Jesus, e a menção também dos seus próprios títulos que são colocados na pessoa de Jesus. Então, por exemplo, já lá no primeiro capítulo, naquele primeiro dia de Cafarnaum, diz assim: sei quem tu és, o Santo de Deus, grita o espírito impuro. E Jesus conjurou severamente: cala-te e sai dele. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Está certo, o espírito impuro sabia quem era Jesus. E ele estava certo, não errou. Mas Jesus diz: cala-te, cala-te, não diga isso. Segredo messiânico. Segundo, e ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem,
pois eles sabiam quem era ele. Ainda lá no primeiro capítulo, no dia em Cafarnaum. Sabiam quem era ele, e sabiam certo. Tu és o Santo de Deus. Mas ele conjurava-os, cala-te, não diga nada. E logo a lepra o deixou e ficou purificado. Advertindo severamente, despediu logo, dizendo, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que ele sirva de prova. Ainda lá no primeiro dia em Cafarnaum, tudo no primeiro capítulo. Veja, 3 vezes, logo no primeiro capítulo, já aparece esse segredo messiânico, né? E alguns deles são assim muito estranhos. Como esse é o caso aqui do leproso. Né? Por quê? O homem era leproso. O próprio sacerdote havia obrigado a ele a viver fora da comunidade, porque estava com lepra. Então sabia quem ele era. E agora ele vai aparecer diante do sacerdote, limpo, sem a lepra, e não pode dizer nada do que aconteceu. Como assim? Né? É um silêncio meio estranho. Depois, e os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam, tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. No capítulo 3, 11 e 12. Não diga nada, tu és o Filho de Deus. Mas está certo, é o Filho de Deus mesmo. Por que não pode dizer? Por que esse segredo messiânico? Tomando a mão da criança, disse-lhe, Talita cumi, o que significa, menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes, então, expressamente, que ninguém viesse a saber o que tinha visto. Como assim? A menina foi dada como morta, de repente ela aparece andando, como não pode dizer o que aconteceu? Que estranho segredo messiânico é esse? Imediatamente abriram-se os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Jesus proibiu de contar o que acontecera. Quanto mais o proibia, tanto mais eles proclamavam. Até o capítulo 7, veja. Né? Nós falamos ali do capítulo 1 até 8, 26. Ainda estamos aqui no capítulo 7. Mais uma ocorrência do segredo messiânico. Proibiu severamente de falar. Mas diz que quanto mais proibia, mais eles proclamavam. Mais eles proclamavam. Então, lançando esse olhar sobre a lista, a gente pode ter uma resposta àquela pergunta que a gente fez a respeito do segredo messiânico. Por que Jesus impõe o silêncio e não permite que as pessoas mencionem esses seus títulos? Então, antes de tudo, ele quer desfazer um equívoco, um engano. E qual é o equívoco, o engano? É a pretensão do povo em transformá-lo no Messias poderoso e triunfante. Se é para sair por aí dizendo que eu sou o Messias, mas esse Messias poderoso e triunfante que está na cabeça de vocês, cala-te, não diga nada a ninguém. Porque foi exatamente essa pretensão que penetrou e dominou a comunidade de Marcos. Esse era o problema. Então olhavam o céu, esperando e pedindo que Jesus interviesse logo no mundo para estabelecer seu reino glorioso e definitivo. Isso é a comunidade. Vem logo, Jesus, volta logo, Jesus. E Marcos adverte contra essa concepção messiânica triunfalista, pela insistência no segredo messiânico. Não é dessa forma que vocês compreendem Jesus que ele virá. Então, o segredo messiânico. Então, dessa maneira, ele começa a orientar a comunidade para o verdadeiro messianismo de Jesus, e o destino na segunda parte do seu evangelho. Então, até a primeira parte, ele vai mostrar que há um erro na compreensão messiânica de Jesus. Na segunda parte, ele vai mostrar como, de fato, deve ser compreendido essa messianidade de Jesus. E a orientação torna a aparecer a partir do capítulo 8, 27, na profissão de fé de Pedro. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo. Então proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto, depois de 3 dias, ressuscitar. E aí diz o texto, dizia isso
abertamente. Abertamente. Isso ele dizia. Então, a partir desse episódio, que abre a segunda parte do Evangelho, Jesus começa a falar abertamente da sua missão e do seu destino. Então, é como que ele tenha dizendo para eles, na verdade, a compreensão que vocês devem ter sobre Jesus é a partir dessa prática que ele teve, a partir da sua missão, daquilo que ele fez, e não a partir daquilo que se esperava desde o período dos profetas, de que viesse um Messias totalmente ligado ao poder, com uma força, etc, etc. Bem, então, ele vai insistir no messianismo, que, na verdade, é o servo sofredor anunciado pelo profeta Isaías. Então, lá no Cântico do Servo, é que nós vamos ter o retrato desse Messias que vai ser vivido pelo próprio Jesus. Então, a missão consiste em passar pela paixão, morte e ressurreição. Então, ele vai colocar 3 vezes, 9, 2, 13, 9, 31, 35 e 10, 32, 45. Ele vai falar sobre a sua morte, a morte na cruz. Então, para alguém poder ser seu seguidor, como os primeiros cristãos pretendiam ser, ele insiste na necessidade de sofrer com ele. E aí, portanto, ele vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Então, é somente a partir da cruz que a comunidade pode entender e dizer que, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então, nós vamos encontrar uma mensagem teológica do segredo messiânico. É uma catequese que Marcos preparou para corrigir a ideologia messiânica, triunfalista que tinha na sua comunidade. E essa mensagem, na verdade, não vale só para eles da comunidade de Marcos. Esse messianismo triunfalista é um perigo para todo o tempo da igreja. Rezar e pedir a intervenção imediata de Deus é esquecer a presença encarnada neste mundo. É o que muitas vezes se pede e é o que, na verdade, se quer. Cruzar os braços e esperar que ele venha intervir. E não olhar a sua prática. Verdade. Não olhar a sua prática. E a sua prática vai mostrar exatamente o contrário, que não é para cruzar os braços, mas é para colocar os braços a serviço dessa mudança, dessa transformação. Então, voltando para o nosso esquema, lá do Evangelho de Marcos, nós tínhamos lá início da Boa Nova, preparação do anúncio, do capítulo 1. Depois, cresce a Boa Nova, aparece o conflito, nós vimos isso daí. Cresce o conflito, aparece o mistério. Depois, cresce o mistério, aparece o não entender. Essa não compreensão. Eles não entendem Jesus. E aí cresce o não entender e aparece a luz escura da cruz. Então, a cruz é a luz que vai iluminar a compreensão messiânica correta de Jesus. Mas por ser a cruz da dor e do sofrimento, é uma luz escura, É uma luz escura. Então, é nesse sentido que vai aparecer aqui, portanto, o nosso texto, o texto de hoje do segredo messiânico. Bem, o rosto de Deus que Jesus vai revelar, ele vai, na verdade, aparecendo assim, de certa forma, dentro do Evangelho de Marcos. Então, no primeiro bloco, a Boa Nova começou a ser anunciada, produzindo os primeiros conflitos e tensões. No segundo, os conflitos crescem e faz aparecer esse mistério de Deus nas palavras e também na atitude de Jesus. Não compreendem de fato. Começa a ser misterioso aquilo que ele apresenta como caminho, como caminho. E o terceiro bloco, ficou claro que esse mistério do reino era maior que a possibilidade de compreensão dos discípulos. E isso
é muito característico no capítulo 8, 14 a 21. É um texto aqui que nós vamos ler, né? Eu vou ler aqui. Quem está com a Bíblia pode ler também, pode acompanhar o texto. Então, Marcos 8, 14 a 21. Os discípulos tinham esquecido de trazer pães consigo, e só havia um pão no barco. E Jesus advertia: abri os olhos e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si por não terem trazido pão. Então veja só, né, a situação. Eles estão dentro do barco, e aí, lá no capítulo 6, ele fez a primeira multiplicação dos pães. No início do capítulo 8, aqui antes desse texto, ele fez a segunda multiplicação dos pães. E agora eles estão no barco. Jesus está falando sobre o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, cuidado com essas pessoas, que elas envolvem vocês, elas vão fermentando a consciência de vocês. É o homem forte, lembra? Tem que amarrar o homem forte. Cuidado. E eles estão discutindo porque não trouxeram pão dentro do barco. Jesus percebeu e lhes disse: por que discutir por não teres trazido pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Ainda tendes a mente embotada? Tendo olhos não vedes e tendo ouvido não ouvis? Já não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000 homens, nem de quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles disseram: 12. E quando partiu 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Que foi a segunda multiplicação aqui no capítulo 8. E eles responderam: 7. Então Jesus lhes disse: como é que ainda não entendeis? Quer dizer, aqui esse texto 8:21, parece aqui que é o limite. Como é que ainda não entendeu? Como não? É o mistério total. Está com a mente embotada. Quer dizer, o que Marcos está querendo dizer é que eles não estão compreendendo a verdadeira dimensão messiânica de Jesus. Então, o fermento dos fariseus e de Herodes os impedia de entender o significado das coisas que Jesus fazia, anunciava. Estavam totalmente levedados pelo fermento dos fariseus e de Herodes. Estavam pensando com a cabeça de fariseus e de Herodes. Então, agora, nesse quarto bloco, 8:22 até 10:52, ele se dedica intensamente à instrução dos discípulos e das discípulas para ajudá-los a mudar de ideia e vencer a cegueira. A partir desse quarto bloco, muda o ambiente no Evangelho de Marcos. Não aparece mais o entusiasmo do início, aquele entusiasmo de uma grande multidão, não podiam nem estar na casa, nem comer, de tanta gente que tinha, toda a cidade vinha para... Não aparece mais isso, desaparece isso. Poucos são os milagres. Antes é um milagre atrás do outro, milagre atrás do outro. Agora não. Os milagres praticamente desapareceram. Desaparece a multidão. Jesus está quase o tempo todo junto aos discípulos. É Jesus e os discípulos. Jesus sai da Galileia e inicia a caminhada em direção a Jerusalém, onde será crucificado. Então, nesse caminho da Galileia para Jerusalém é que vai se dar esse ensinamento. É como se Jesus tivesse ali feito assim uma avaliação e chegou à conclusão de que até agora não entenderam nada. É preciso fazer um reforço escolar. E nesse reforço escolar, então, ele vai caminhar do capítulo 8 até o capítulo 10, junto com eles, enfatizando, reafirmando essa sua dimensão messiânica, totalmente distinta daquela que estava presente na cabeça dos discípulos. Então, no início e no fim desse quarto bloco, Marcos colocou a cura de um cego. No início, do cego anônimo de Betsaida, da Galileia, do capítulo 8, 22 a 26. Então, vamos ver. Logo depois desse episódio do barco, vocês não entendem nada. Vocês têm a mente embotada. Vocês não estão enxergando. Aí ele coloca a cura de um cego. Veja a cura desse cego como se dá. 8:22.
Chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe suplicaram que o tocasse. As pessoas trazem o cego e querem que ele o toque. As pessoas. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Aplicou-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e lhe perguntou: vês alguma coisa? E o cego levantou os olhos e respondeu: olho para as pessoas e as vejo como árvores que andam. Ou seja, não estava vendo coisa alguma. Olha que Jesus ainda faz a saliva com barro, coloca no olho, impõe a mão. Olha a dificuldade para fazer esse cego ver. E ele não enxerga. Vê tudo torto. Vê tudo torto como estavam a visão dos discípulos. A visão dos discípulos. A seguir, Jesus lhe impôs novamente as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar claramente. Ficou curado e podia ver tudo mesmo de longe. Jesus mandou-o para casa, dizendo: nem penses em entrar no povoado. Então, com essa dificuldade desse cego ver, ele começa agora a falar sobre a sua verdadeira identidade messiânica, né? Que é o que nós vamos ter aqui no restante do capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. No final de toda essa preparação que ele vai fazer, nós temos novamente em 10, 46, 52, fechando toda essa parte, a cura de um outro cego, a cura do cego Bartimeu de Jericó, na Judéia. E aí nós temos, então, a cura dele, 10, 46. Chegaram a Jericó. Quando Jesus saía de Jericó com os discípulos e numerosa multidão, um Carlos, cego estava sentado. Oba, diga. parece que a apresentação travou. Hã? Eu acho que Não, eu parei aqui mesmo, nessa apresentação. Tá. Eu estou lendo direto da Bíblia. Desculpe. Tá legal? Estou lendo direto da Bíblia. Já já a gente vai seguir. Então, ao saber, era Bartimeu, o filho de Timeu. Olha que interessante, né? Na verdade, ele diz que vem uma numerosa multidão atrás de Jesus, o cego está sozinho, lá no outro de Betsaida, o cego vem com um grupo de pessoas. Aqui tem nome, Bartimeu, né? Ele dá até o nome do pai dele, que era filho de Timeu. Então, ele dá várias indicações a respeito dele. Ao saber que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: é ele que pede. Repara que é o Bartimeu que pede. Né? E é ele que diz: Jesus, filho de Davi, Messias, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Eles chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, que ele te chama. É o chamado, né? É claramente a vocação, o chamado. Esse Jesus chama. Esse Jesus quer de fato, ele quer ver. Ele não é levado pelos outros para ver. É ele que procura, é ele que quer ver. Jogando para o lado do manto, levantou-se de um pulo e foi até Jesus. Tomando a palavra, Jesus lhe perguntou: o que queres que te faça? Pergunta retórica, evidentemente. E o cego respondeu: mestre, Jesus, filho de Davi. E agora ele chama ele de mestre. Eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Estou com a visão embotada, fermentada. E agora eu quero ver. Antes eu via, depois com os fariseus eu passei a não ver. E agora eu quero ver de novo. E Jesus lhe disse: vai, tua fé te curou. No mesmo instante, ele começou a ver de novo, e olha a diferença, e se pôs a seguir pelo caminho. O outro, Jesus diz a ele para não vir atrás dele. Jesus já chega de gente que não entende. Ele agora quer pessoas que o entendam, que compreendam. Então, os dois cegos são colocados aqui de uma maneira redacional, evidente,
iniciando e terminando todo esse bloco, que é o bloco do ensinamento messiânico de Jesus. Então, as duas são símbolo do que se passava entre Jesus e os discípulos, pois o cego eram os discípulos que tinham olhos e não enxergavam. E eles precisavam recuperar a visão. Então, entre uma e outra cura, ele colocou essa longa instrução aos discípulos, de 8:27 até 10:45. Então, eles devem abandonar a ideologia que os impede de enxergar e aceitar Jesus na fé, do jeito que ele é, e não do jeito que gostariam que ele fosse, e que as autoridades introjetaram nas suas cabeças. Mas por mais que Jesus se esforce, o resultado é pequeno. Os discípulos continuam sem entender. A cruz não se encaixa nas ideias deles. Cresce o não entender na mesma medida em que aparece a luz escura da cruz, conforme o nosso esquema. Então, entre um texto e outro da cura dos cegos, algo aconteceu que mudou toda a lógica do Evangelho de Marcos. Então, a partir do capítulo 11, os discípulos não se apresentam mais como antes, ou seja, pessoas que não compreendem Jesus. Agora, tudo é permitido falar. Depois do 11, ou seja, depois dessa instrução de 8 a 10, agora eles já podem falar sobre a pessoa de Jesus, já compreendem a pessoa de Jesus. O que aconteceu? O que Marcos quer com essa lógica redacional? Então, vamos analisar os capítulos que seguem entre a cura dos dois cegos. Então, 8, primeiro, 27 a 38. Então, vamos ver aqui primeiro. Nós vamos ter aqui, nesse texto, 8, 27 a 30. Vamos ler aqui. Quem está com a Bíblia, vamos acompanhar. Jesus ia com os discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Veja, estou lendo logo depois da cura do cego de Betsaida, aquela da dificuldade dele ver. Então ele ia aos povoados de Cesareia de Filipe e no caminho ele perguntou: "Quem as pessoas dizem que eu sou?" E eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda dos profetas." E aí Jesus então perguntou-lhes: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro então respondeu: "Tu és o Cristo." E ele proibiu-lhe severamente de falar sobre ele a quem quer que fosse. Então, veja, aqui aparece a pergunta-chave do Evangelho de Marcos. Então, quem dizem que eu sou? Quem é Jesus? É a pergunta-chave. Então, nem as pessoas, nem os discípulos sabem realmente quem é Jesus. E a resposta de Pedro não satisfaz. É necessário definir melhor o tipo de messianismo. Dizer simplesmente tu és o Messias, ele pode estar pensando no Messias glorioso, sumo sacerdote, fariseu, general. Então Jesus diz para ele: tá bom, Pedro, mas para por aí, não diga nada a ninguém, porque você pode estar falando algo errado. Então ele simplesmente aceita, tu és o Messias, mas não diga nada a ninguém. Não vá à frente. Não deixe que a sua visão, a sua interpretação messiânica possa contaminar, servir de fermento para outras pessoas. E aí vem, então, 31, 38, quando ele vai fazer a correção. Então, começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, que devia ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. E falava disso abertamente. Isso pode falar abertamente. Pedro levou a um lado e se pôs a repreendê-lo. Logicamente, a visão messiânica de Pedro não era nem um pouquinho igual a essa que Jesus estava explicando. E aí, então, Jesus voltou e, olhando para os discípulos, repreendeu Pedro e disse: "Afaste de mim, Satanás, porque não tem senso para as coisas de Deus, mas para os dos homens." Então, isso que você está falando é coisa que as autoridades, o modo de você pensar de Messias é das autoridades, é do lado deles, que impedem a chegada do reino. E essa atitude quem tem é Satanás. Então, olha a crítica que ele faz, uma crítica forte, dizer isso
a próprio Pedro, né, que é aquele que se levanta em nome, portanto, dos 12. Né, muito forte. Né? Então, aqui aparece o primeiro anúncio da paixão e também o primeiro anúncio da ressurreição. Em seguida, uma controvérsia, uma advertência, aqui dirigida à pessoa de Pedro. Né? E vem o ensinamento sobre negar-se, tornar a perder a cruz, perder a vida e não envergonhar-se do evangelho. Então, Jesus convocou em seguida o povo com os discípulos e lhe disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por amor a mim e pela causa do evangelho, há de salvá-la. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a se prejudicar? Ou o que se pode dar em troca da própria vida? Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando chegar na glória do Pai com os santos anjos. Então, muito bem. Apareceu aqui o primeiro anúncio da paixão, envolvido numa controvérsia. E logo em seguida, o ensinamento para recuperar a verdadeira imagem messiânica de Jesus. Agora veja, lá no capítulo 9, 30 a 37, lá na frente, nós vamos ter. Saindo dali, eles atravessaram a Galileia. Jesus não queria que alguém o soubesse. Ensinava os seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Então, veja, aparece o segundo anúncio da paixão e ressurreição. Chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus lhe perguntou: o que era que discutias pelo caminho? E eles se calaram, porque no caminho tinham discutido quem seria o maior. Veja só, né? Que coisa. Então, de novo, uma controvérsia, uma advertência que ele vai fazer aos discípulos. Por quê? Porque, como Jesus havia dito que ele ia morrer, agora então eles querem saber quem é que vai ocupar o lugar de destaque, o poder. Vejam vocês a mentalidade que estava presente, portanto, entre eles. E aí, então, Jesus, portanto, em seguida, Jesus chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Depois pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando, disse: quem receber uma dessas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me recebe, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. E aí vem o ensinamento sobre o serviço e a minoridade, que é o que ele faz logo em seguida. E depois, lá no capítulo 10, 32 a 45. Então, o que nós temos no 10, 32 a 45? Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: mestre, queremos que nos faça o que te vamos pedir. E Jesus, então, lhes perguntou: o que quereis que vos faça? E eles responderam: que nos sentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda, na tua glória. Jesus, porém, lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis acaso beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Podemos, responderam a ele. E Jesus prosseguiu: bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizado no batismo com que serei batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim conceder. É daquele para quem foi preparado. Os outros 10 que ouviram isso se aborreceram com Tiago e João, logicamente. Jesus, porém, os chamou e disse: sabeis que os que parecem governar as nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Entre vós, porém, não deve ser assim. Ao contrário, quem de vós quiser ser grande, seja vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro,
seja o escravo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então veja, pela terceira vez, terceiro anúncio da paixão, depois controvérsia e advertência, aqui com Tiago e João, e ensinamento sobre beber do cálice e não imitar os poderosos. Então, repararam? Para a gente não perder o fio da meada. Primeiro nós tínhamos o cego lá de Betsaida, ninguém está enxergando nada. Aí veio o primeiro anúncio em relação a Pedro, o segundo anúncio em relação aos discípulos e o terceiro, especificamente, em relação a Tiago e João. Então, 3 vezes aparece o anúncio da paixão diante de uma controvérsia, em seguida vem uma controvérsia e depois um ensinamento para compreender de fato a sua messianidade. Então, nós temos 3 vezes o anúncio, sempre com o mesmo contexto literário: controvérsia, advertência e ensinamento. Então, nesse quarto bloco, né, o anúncio da paixão e ressurreição é quase como que um refrão. Né? Então, para a comunidade de Marcos, precisa repetir aquilo que aconteceu com Cristo antes da sua glorificação. Aquilo que deveria assemelhar-se com a própria vida da comunidade, que passava por mesmo problema de perseguição. Então, a controvérsia, a advertência, mostra o quanto os discípulos estavam fermentados por herodianos e fariseus. Estavam envolvidos pela mentalidade das autoridades. E, por fim, o ensinamento, a correção por parte de Jesus. Mas entre os 3 anúncios, será que existe algo a mais nessa correção da visão das coisas? Porque você tem o primeiro anúncio, depois você tem um bloco, um texto, vem o segundo anúncio, outro bloco de texto e o terceiro anúncio. Terminado o terceiro anúncio, é a cura do cego de Jericó, né? Bartimeu, a cura de Bartimeu. Então, entre o primeiro e o segundo anúncio, tem uma série de textos, vários episódios, fatos, ensinamentos. E entre o segundo e o terceiro também. Será que esses episódios que Marcos colocou ali também têm a ver com o esclarecimento messiânico de Jesus? Então, vamos ver. 9, 1 a 13. Né? E o que nós temos aqui em 9, 1 a 13? Lá no capítulo 9, nós vamos ter a transfiguração. Nem precisa a gente ler, porque a gente conhece o texto, né? A transfiguração de Jesus, que está ali presente, com 3 dos seus discípulos, e ali, então, ele encontra com Moisés e Elias. E ali, então, Pedro pergunta se pode fazer mais tendas, né, 3 tendas para que eles possam ficar ali. E aí, então, Jesus fala que não, eles têm que descer e têm que entender e compreender aquilo que aconteceu naquele momento. Né? E qual é o significado, na verdade, da transfiguração? Na verdade, já é uma pré-figuração da sua ressurreição. Né? Então, é Jesus já como que anunciando aquilo que iria acontecer. E, mais especificamente, aquilo que a palavra que ouvem do Pai, mostrando que antes era o antigo e agora se trata do novo. Porque você tem Moisés e Elias, que é a lei e os profetas, representando o Antigo Testamento. E a palavra que eles ouvem é: este é o meu filho, ouvi-o. Ouvi-lhe o que ele tem a lhes dizer. Antes havia lhes dito por meio de Moisés e Elias, por meio da lei e dos profetas. Agora eu lhes falo através do Filho. Portanto, é a passagem do antigo para o novo. Mas esse novo que vem com Jesus resplandecente, como que ressuscitado. Esse é o sentido, então, da transfiguração, né, ali presente. Então, a transfiguração, né, nós temos Elias, portanto, sinais claros da ressurreição. Somente se compreende a cruz através da ressurreição. Cruz sem ressurreição não é salvação, mas apenas sofrimento e dor. É importante
importante entender que essa cruz que ele havia anunciado lá na primeira vez para Pedro, né, é importante lembrar que ela vem acompanhada da ressurreição. A importância, portanto, que ela tem. Depois vem 14 a 29. Então, 9, 14 a 29, nós vamos ter, então, depois, a cura de um epiléptico, né? Uma pessoa, um menino que está com epilepsia, e os discípulos estão tentando curar e não conseguem. E aí Jesus chega, e aí pergunta o que está acontecendo, aí falam para ele, olha, estamos tentando aí, eles não conseguiram curar, aí Jesus vai e cura o menino, né? E diz, depois, mais tarde, quando estão com ele, eles perguntam, né, mas por que nós não conseguimos fazer essa cura? E aí Jesus, então, vai dizer para ele que essa espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. Então, aqui, né, o profeta Malaquias, ele tinha anunciado que Elias devia voltar para preparar o caminho do Messias. Né? Malaquias 3, 23, 24, ele diz assim, eis que vou enviar-vos Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir o país com extermínio. Então, o mesmo anúncio nós temos também em Eclesiástico 48, 10. Esse anúncio acabou provocando uma grande expectativa, criando novas relações entre pais, filhos. E aí o profeta Elias consertaria a sociedade e faria com que a convivência comunitária fosse novamente uma expressão da aliança do povo com Deus. E quais as relações entre pais e filhos que deveriam ser reconstruídas para que fosse uma expressão ou amostra do reino de Deus que Jesus, portanto, anunciava? E a resposta a essa pergunta nós vamos encontrar agora nas duas instruções, portanto, dessa cartilha do segmento de Jesus. A primeira instrução nós vimos. E qual é? É a instrução sobre a conversão, que deve ocorrer no relacionamento das pessoas com Deus e com o Messias. Ou seja, transfiguração, fé e a oração. E a segunda, qual será? Né? Qual será o outro ensinamento que nós vamos ter? Esse outro ensinamento está entre o segundo anúncio da paixão e o terceiro anúncio da paixão. Então, entre o primeiro e o segundo anúncio da paixão, nós temos aqui, portanto, a compreensão messiânica, Jesus, o Messias, que ressuscita, e essa dimensão, né, da oração, a importância da oração para chegar-se à compreensão messiânica verdadeira de Jesus. Então, entre a primeira e a segunda anúncio da paixão, nós temos aí algo relacionado ao Pai e ao Filho, né? A Jesus e, portanto, também ao próprio Pai. Agora, na segunda parte, não será mais em relação ao Pai e o Filho, mas será em relação às pessoas, às próprias pessoas. Então, vamos ver. Né? Primeiro, 38 a 41, com os que não são da comunidade, o máximo de abertura. Então, chegam para Jesus e dizem assim, olha, algumas pessoas tentaram fazer milagres, etc., e nós não deixamos. E Jesus disse para ele, olha, se fizerem em meu nome, pode deixar, não tem problema nenhum. Então, a primeira coisa importante que ele mostra é a necessidade da abertura. Vocês não são um grupo fechado. A igreja não pode estar centrada nela mesmo, mas a igreja tem que ser uma igreja aberta, uma igreja para fora, uma igreja de acolhida, uma comunidade acolhedora e aberta. Então, a primeira coisa importante, né, além da relação com o pai e o filho, também a relação entre as pessoas. Depois, em seguida, 9:42 a 50, né, ele vai, então, acolher os pequenos, os excluídos, né? Então, acolher os pequenos por serem de Cristo e não ser motivo de escândalos, diz ele. Né? É exatamente o texto que ele vai colocar dos pequeninos, né? Da questão dos pequenos, das crianças, que eles não sejam excluídos, mas que tenham o máximo de acolhimento, justamente aqueles que são colocados de lado. Né? Depois, terceiro ponto, 10:1 a 12, no relacionamento homem e mulher, o máximo de igualdade. Jesus, então, tira o privilégio do homem frente à mulher e proíbe
mandar a mulher embora. A questão do divórcio, que pergunta para ele se é permitido ou não dar o divórcio. Né? E Jesus disse que não é, mas nem para um nem para outro. Né? Então, a mulher não pode pedir o divórcio, mas também o homem não deve pedir o divórcio. Então, ele bota em pé de igualdade o homem e a mulher. Né? Marcos coloca, então, nessa relação na comunidade. Essa comunidade que deve ser aberta, acolhedora aos excluídos, aos pequenos, deve ser vivida na igualdade entre os seus membros. Não ter gente mais importante, superior do que a outra. Depois, as crianças e as mães, né, o máximo de ternura, acolher, abraçar, abençoar, sem medo de contrair alguma impureza. Jesus pede que as crianças venham a ela, né, e ele mostra exatamente esse acolhimento da criança que se coloca na mão do pai. Né, ele faz essa relação, assim como nós também devemos nos colocar na mão de Deus, né, sem reservas, com a total certeza da proteção que o Pai nos dá. Depois, com os bens materiais, o máximo de desprendimento. Uma só coisa te falta. O jovem rico, né, que vai perguntar para ele, e aí ele se vai e vende tudo, né, o que tens, e dá aos pobres, e aí ele acha que não, para ele não dá para fazer isso. Ele diz assim, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Então, essa relação, portanto, na comunidade dos bens materiais, da partilha, né? A partilha, portanto. Então, uma comunidade aberta, não fechada, uma comunidade que vai ao encontro dos excluídos, acolhendo a todos eles, numa relação de igualdade, uma comunidade que se coloca na mão de Deus como verdadeiro Pai, e ainda uma comunidade aberta à partilha. Depois, entre os discípulos, o máximo de partilha. E aí, então, ele vai dizer, quem deixar irmão, irmã, pai, mãe, filhos, né, por causa do Evangelho de Jesus, terá 100 vezes mais com perseguições. Então, ele coloca que exatamente essa construção dessa nova comunidade, dessa nova relação, é uma relação muito mais importante do que aquilo que a gente constrói dentro do nosso dia a dia. Né? O texto de Lucas, até ele vai dizer do conflito entre pai, filhos, que na verdade caracteriza aquilo que realmente estava acontecendo. Quando a comunidade começa a crescer, alguns membros da família começam a fazer parte da comunidade, outros não aceitam. Então, esse conflito que se dá dentro da própria família por causa da vivência da fé em Jesus. Então, a compreensão plena do segmento de Jesus não se obtém pela instrução teórica, mas pelo compromisso prático, caminhando com ele, no caminho do serviço, desde a Galileia até Jerusalém. Então, quem souber caminhar com Jesus e fazer a entrega de si, como em 8,35, quem aceitar ser o último, como em 9,35, e quem assumir beber o cálice e carregar a sua cruz, como 10,38, esse, como Bartimeu, mesmo tendo ideias não inteiramente corretas, filho de Davi, mestre, ele ainda não tinha essa concepção real de Jesus, mas ele vai conseguir enxergar e vai seguir Jesus no caminho. Ele passou a seguir Jesus no caminho. Então, mesmo que você não saiba, não compreenda, não tenha claramente a certeza de quem é Jesus, mas se na medida do caminho você está aberto a compreender, você poderá seguir Jesus, que é exatamente a questão do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? E como ser discípulos e discípulas de Jesus? As duas perguntas fundamentais do seu Evangelho. E aqui, então, eu fiz um esqueminha, né, para a gente ver esses capítulos, como eles funcionam, então. Então, 8, 27 a 38. Primeiro anúncio. Negar-se, carregar a cruz, perder a vida, sem vergonha não ter vergonha da boa nova. Depois, 9, 1 a 29, nós vamos ter, então, as instruções sobre o Messias servo. 1 a 13, a transfiguração, a compreensão de Jesus ressuscitado e a relação com o Pai através da
oração. E depois, 14 a 29, a questão da fé e da oração. 30 a 37, o segundo anúncio, serviço e minoridade. Quem vai ser o maior? Lembra? Aí vem a instrução sobre o segmento, que deve ter a abertura, o acolhimento, a igualdade, a ternura, o desprendimento, a partilha. Depois, o terceiro anúncio, beber do cálice e não imitar os poderosos, colocar-se a serviço. E entre o início e o final, aqui vai se dar a cura da cegueira. E aqui, então, é possível reconhecer verdadeiramente a messianidade de Jesus. Então, temos lá no início, 8, 22, 26, a difícil cura do cego de Betsaida. E no final, a cura do Bartimeu, o cego de Jericó. Então, esse aí é o texto que nós temos, que trabalha o tema do segredo messiânico. O segredo messiânico, que é próprio do Evangelho de Marcos. Se você olhar os outros evangelhos, eles vão ter os 3 anúncios, etc., mas não nessa estrutura, não nessa organização como Marcos colocou. E muito menos com a cura de 2 cegos. O único evangelho que tem a cura de 2 cegos é o Evangelho de Marcos, porque ele coloca isso propositalmente de uma forma redacional.